A alma de uma cidade. Nova Orleans. Antes da tempestade, Nova Orleans, uma cidade mergulhada em história e cultura, pulsava com uma energia vibrante antes do furacão Katrina. Suas ruas estavam sempre cheias de vida, com moradores e turistas se misturando em um cenário de cores e sons. O jazz, nascido no coração de Nova Orleans, preenchia o ar, transbordando de clubes animados e ecoando pelo histórico French Quarter. A música era a alma da cidade, unindo pessoas de todas as idades e origens. O turismo prosperava, atraído pela arquitetura encantadora da cidade. Festivais mundialmente famosos como o Mardi Gras e pratos deliciosos da culinária crioula e cajun. As ruas estavam sempre cheias de visitantes maravilhados com a rica tapeçaria cultural. O rio Mississippi, uma linha vital para o comércio e transporte, fluía pela cidade, moldando seu caráter e conectando-a ao mundo. Era uma artéria pulsante que sustentava a vida econômica e social de Nova Orleans. Mas sob a superfície desta cidade vibrante, havia uma vulnerabilidade oculta, uma suscetibilidade às forças da natureza que em breve testariam sua alma. A ameaça de tempestades sempre pairava no horizonte, um lembrete constante da fragilidade da vida. A fúria de Katrina. Uma cidade submersa. Em 29 de agosto de 2005, o furacão Katrina, uma tempestade de categoria 5, atingiu a costa do Golfo, alterando para sempre a paisagem de Nova Orleans. A onda de tempestade, uma parede de água impulsionada pela força do furacão, sobrecarregou o antigo sistema de diques da cidade. A água jorrou pelas brechas, engolfando casas, empresas e bairros inteiros. O Lower Ninth Ward, um bairro historicamente negro, sofreu inundações catastróficas quando os diques que o protegiam falharam. As imagens de rostos desesperados, presos em telhados e amontoados no Superdome, chocaram o país e o mundo. A resposta de uma nação. Ajuda, raiva e incerteza. À medida que as águas da enchente baixavam, a verdadeira extensão da devastação de Katrina tornou-se horrivelmente clara e assustadora. Casas foram reduzidas a escombros, empresas destruídas e a infraestrutura da cidade ficou em ruínas, completamente devastada. A resposta ao desastre foi marcada por confusão, falta de comunicação e atrasos significativos. O governo federal enfrentou acusações de incompetência e insensibilidade, gerando grande frustração. Voluntários de todo o país chegaram à região, oferecendo ajuda e apoio aos necessitados, mostrando solidariedade. Em meio ao caos e ao desespero, surgiram histórias de coragem, resiliência e compaixão, inspirando a todos. Reconstruindo a partir das ruínas. Uma longa jornada para casa. A reconstrução de Nova Orleans foi uma tarefa monumental, repleta de desafios e contratempos. Bilhões de dólares em ajuda federal foram investidos na região, financiando projetos de infraestrutura e apoiando os esforços de recuperação econômica. O Corpo de Engenheiros do Exército embarcou em um projeto maciço para reparar e fortalecer o sistema de diques da cidade. Muitos bairros, antes comunidades vibrantes, permaneceram estranhamente vazios, assombrados pelas memórias da tempestade. A indústria do turismo, um pilar da economia da cidade, lentamente começou a se recuperar, atraindo visitantes ansiosos para testemunhar a resiliência da cidade. Uma cidade transformada. Nova Orleans ressurge. Dos destroços do furacão Katrina emergiu uma cidade transformada, determinada a reconstruir, mais forte do que antes. O novo sistema de diques, projetado para resistir a tempestades mais fortes, ofereceu uma sensação de segurança e uma promessa de proteção contra futuros desastres. Nova Orleans experimentou um renascimento cultural, com artistas, músicos e escritores retornando à cidade,
atraídos por sua energia única e inspirados por sua resiliência. A tempestade também forçou um acerto de contas com o passado da cidade, destacando questões antigas de desigualdade racial e econômica. Cicatrizes e resiliência. O legado duradouro de Katrina 15. Anos após o furacão Katrina, Nova Orleans permanece como um testemunho da capacidade do espírito humano de superar a adversidade. A cidade, com sua rica história e cultura vibrante, se ergue como um símbolo de força e determinação. Certos bairros ainda carregam as marcas visíveis do desastre, com casas abandonadas e terrenos baldios servindo como lembranças assustadoras da fúria da tempestade. Essas cicatrizes físicas são um lembrete constante da destruição que ocorreu e dos desafios que ainda permanecem. O pedágio emocional sobre os moradores, muitos dos quais perderam entes queridos, casas e seu senso de segurança, continua a persistir. A dor e a perda são profundas, mas a comunidade encontrou maneiras de se unir e apoiar uns aos outros. Apesar dos desafios, o espírito de Nova Orleans permanece inabalável. As ruas vibrantes e os eventos comunitários mostram a resiliência e a alegria de viver que definem esta cidade única. As lições aprendidas com Katrina moldaram a abordagem da cidade para a preparação para desastres, a resiliência da comunidade e a equidade social. A cidade agora está mais preparada e unida, com um foco renovado em construir um futuro mais seguro e justo para todos os seus residentes. Lições aprendidas. Esperança. Permanece. Olhando para trás, seguindo em frente. A história do furacão Katrina não é apenas uma história de devastação e perda. É também uma história de resiliência, determinação e o poder duradouro do espírito humano. O desastre ensinou à nação lições valiosas sobre a preparação para desastres, a importância de investir em infraestrutura e a necessidade de abordar as desigualdades sociais e econômicas. À medida que Nova Orleans continua a reconstruir e se adaptar, ela oferece um farol de esperança e um modelo de resiliência para outras comunidades que enfrentam os desafios de um clima em mudança. A cidade é um testemunho do espírito duradouro de seu povo, sua determinação inabalável em superar a adversidade e sua crença no poder da comunidade para curar e reconstruir. Desde a tragédia, a cidade tem se transformado, com novos projetos de construção, restauração de edifícios históricos e a criação de lares modernos. A comunidade se uniu para enfrentar os desafios, mostrando que a união e a solidariedade são fundamentais para a recuperação. Eventos comunitários, festivais de rua e atividades culturais continuam a fortalecer os laços entre os moradores, celebrando a rica herança e a vibrante cultura de Nova Orleans. A história da cidade é um testemunho do espírito duradouro de seu povo, sua determinação inabalável em superar a adversidade e sua crença no poder da comunidade para curar e reconstruir. A cidade de Nova Orleans continua a ser um exemplo brilhante de como a força coletiva pode transformar a adversidade em uma oportunidade de renovação e crescimento. A crença no poder da comunidade para curar e reconstruir permanece mais forte do que nunca.